Salve, beleza? Luiz Carlos na área. Você acha que fila é tudo igual no RabbitMQ? Escolher o tipo errado pode fazer você perder mensagens, derrubar a performance do sistema e até tornar o RabbitMQ inviável no seu projeto. Neste vídeo, eu vou te mostrar as diferenças reais entre as filas Classic, Coron e Stream, com prós, contras e quando usar ou fugir de cada uma delas. Então, roda a vinheta. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Nos ajude a crescer. Toda semana tem conteúdo top que nem esse aqui. Nos últimos vídeos, eu venho trazendo bastante conteúdo da formação Full Cycle 4.0. Este aqui é mais um trecho do curso de RabbitMQ, onde você vai se preparar para dominar de vez essa ferramenta. Lá dentro, a gente aprofunda todos os conceitos e fundamentos do RabbitMQ em um curso completo, direto ao ponto. E claro, este é mais um dos módulos do curso. Ele também aborda DevOps, arquitetura de software, banco de dados, IA e etc. É uma formação completa. Dê uma olhada no link da descrição para conhecer essa e outras formações da Full Cycle. Eu tenho certeza que alguma delas vai te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira, beleza? O RabbitMQ é uma das ferramentas mais consolidadas e populares quando o assunto é filas e comunicação assíncrona. Lançado lá em 2007, ele está entre os sistemas de mensageria mais amplamente utilizados no mercado. Por muito tempo, o RabbitMQ oferecia basicamente um único tipo de fila, conhecido como a Classic Queuing, aquela que você cria ao declarar uma fila no seu código ou pelo painel do RabbitMQ Management. E mesmo com essa estrutura mais simples, o RabbitMQ já era muito adotado em diferentes cenários. Um dos grandes diferenciais é que, além do protocolo AMQP 091, ele também passou a suportar outros protocolos, como o MQTT, que é amplamente utilizado no mundo do IoT. Este protocolo permite que sensores, dispositivos embarcados e aplicações leves troquem mensagens de forma rápida, leve e eficiente, consolidando ainda mais o uso do RabbitMQ nesse segmento. Com o tempo, surgiram novas demandas, mais escalabilidade, maior resiliência, entrega confiável e retenção de mensagens. Foi aí que nasceu os dois novos tipos de filas, as filas Coron e as filas Stream, que vamos explorar a seguir. Tudo isso reforça o motivo pelo qual o RabbitMQ continua sendo uma das ferramentas mais relevantes e poderosas no ecossistema de mensageria. Vamos começar pelo tipo de fila mais comum e popular do RabbitMQ, as Classic Queues, ou filas clássicas. É o tipo principal de fila do RabbitMQ até hoje. Neste modelo, nós conseguimos trabalhar com vários padrões comuns em sistemas distribuídos, como o Work Queuing, que é usado para processamento de tarefas em background, como decodificar áudio e vídeo, gerar relatórios ou realizar cálculos pesados. As mensagens são entregues para os consumidores de forma balanceada. Ele suporta também o padrão Pub/Sub ou Publisher Subscriber. Quando um produtor publica uma mensagem, ela pode ser entregue para múltiplos consumidores interessados. O RabbitMQ se destaca aqui porque, com seu protocolo padrão AMQP, consegue rotear mensagens para milhares de consumidores simultâneos, utilizando apenas as famosas exchanges. Suporta também o padrão Request Reply, um padrão em que um cliente envia uma mensagem para um serviço e espera uma resposta. Normalmente, o cliente cria uma fila exclusiva que fica totalmente na memória para receber a resposta e associa essa fila exclusiva à mensagem enviada para o outro serviço, garantindo a comunicação síncrona dentro do ambiente síncrono, uma vez que esse outro serviço responderá nessa fila que está associada à mensagem. Com a Classic Kiwi, conseguimos trabalhar de duas formas: em disco, em que as mensagens são armazenadas no disco, garantindo que, em caso de falha ou reinício do RabbitMQ, elas não sejam perdidas. Isso aumenta a confiabilidade, porém impacta a performance e o throughput, porque a gravação em disco feita pelas filas clássicas
é lenta e ineficiente. E, obviamente, o modo em memória é mais rápido. Já no modo em memória, as mensagens ficam apenas na memória RAM, garantindo muito mais velocidade e throughput, porém, existe o risco de perda das mensagens em caso de falhas ou reinício do RabbitMQ, uma vez que as mensagens não são armazenadas permanentemente. Apesar de ser muito usada, as Classic Queues têm limitações claras em escalabilidade e confiabilidade, pois não possui replicação. Mesmo que o RabbitMQ trabalhe com um cluster em múltiplos nós, essa fila não é replicada entre os nós do cluster. Então, se você tem um nó com falha e o nó cair, não é possível mais fazer publicação em consumo até que esse nó volte. E também tem um throughput limitado, porque como eu não tenho replicação, tudo fica a cargo de um nó. Então, se você tem muita carga em uma determinada fila, você vai ter muita carga nesse nó. Então, isso acaba criando um gargalo natural. O desempenho da fila fica restrito à capacidade de um único nó, tornando difícil escalar de forma horizontal. Você precisa fazer uma escala vertical. E que nós teremos que aumentar CPU e memória, os recursos ali do nó, para que ele consiga atender às solicitações. Inclusive, em versões mais novas, esse estilo de fila é usado apenas para situações mais específicas, onde o uso totalmente em memória já resolve o cenário, como o request reply, que nós discutimos anteriormente, ou com as migrações de mensagens utilizando o plugin Shovel, ou ainda em cenários onde a perca de mensagens não é um problema. Para dar mais confiabilidade para a Classic Kiwi, a equipe do RabbitMQ adicionou a replicação da Classic Kiwi, ou melhor, Classic Kiwi Mirrored, que significa filas clássicas espelhadas. Isso foi adicionado em 2011 e foi um marco para a ferramenta, pois adicionou muito mais disponibilidade e confiabilidade para as filas clássicas. Agora podemos criar uma fila que será replicada ao longo de múltiplos nós do cluster do RabbitMQ. Isso permitiu o processamento de muito mais carga de trabalho, pois a carga acaba sendo diluída entre os nós do cluster. Se você tem até a versão 3.7 da ferramenta, este é o estilo recomendado para ganhar durabilidade, confiabilidade e escalabilidade tanto na produção ou consumo de mensagens. Mas com o surgimento das Quorum Queues e das String Queues e a substituição do banco interno, que é o Nisia, pelo mais moderno Capri, o modelo de filas clássicas espelhadas, a Classic Mirrored Queues, passou a ser considerado obsoleto. Desde a versão 3.8 do RabbitMQ, a recomendação oficial é migrar para Quorum Queues sempre que você estiver utilizando a replicação com as filas clássicas. Apesar de trazer replicação e maior disponibilidade, esse estilo trouxe problemas sérios, especialmente em ambientes com alta carga e múltiplos nós. A sincronização entre os nós é eficiente. Em clusters com muitas mensagens sendo publicadas e consumidas, é difícil garantir qual nó tem o estado mais atualizado. O algoritmo de sincronização é lento e pode deixar a fila indisponível por longos períodos. A sincronização entre os nós é bloqueante. Durante o processo de sincronização, a fila inteira pode estar indisponível, travando tanto produtores quanto consumidores. E tem um alto consumo de leitura e escrita em disco. O armazenamento precisa ser constantemente reindexado a cada publicação, consumo ou remoção de mensagens, o que gera muita escrita e reescrita em disco, degradando o desempenho. É importante dizer que em cenários de baixa carga, esses problemas talvez nem apareçam, mas em sistemas com mais uso intenso, é altamente recomendável usar as Quorum Queues desde a versão 3.8. Se você está enfrentando perda de mensagens mesmo utilizando o modo manual de acknowledgement, publisher confirms e mensagens persistentes, o problema pode estar justamente na forma como a replicação das filas clássicas é feita. A partir da versão 3.9, esse espelhamento das filas clássicas foi
oficialmente depreciado, e na versão 4.0 ele foi totalmente removido. As filas clássicas normais, sem espelhamento, continuam funcionando normalmente. Para resolver os problemas da Classic e Classic Mirrored Kiwi, foi introduzido a Coron Kiwi, disponível desde a versão 3.8 de 2019. Elas são recomendadas para quem busca alta confiabilidade na produção e consumo de mensagens, ou está migrando de filas clássicas espelhadas. É interessante analisar essa evolução à luz do Teorema CAP, que define três pilares em sistemas distribuídos: consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Com as filas clássicas, especialmente as espelhadas, havia o risco de consumir mensagens de nós obsoletos. Por exemplo, se o nó que recebeu as novas mensagens caísse antes da replicação acontecer, isso priorizava a disponibilidade em detrimento da consistência, o que comprometia a confiabilidade do sistema, porque não se tinha certeza qual era o nó seguro para continuar consumindo as mensagens, ou não se tinha um consenso de qual que era o estado atual do sistema. O movimento em direção a Coron Queuing mudou esse cenário, priorizando a consistência. Toda operação, publicação, consumo e outras operações precisam ser confirmadas por um quórum de nós para ser considerada válida. Isso evita divergência de estado e perda silenciosa de mensagens. A Quorum Kiwi é baseada no algoritmo de consenso chamado de algoritmo de Raft, também utilizado por ferramentas muito conhecidas no mercado, como o etcd, que é usado no Kubernetes, Consul e Vault da HashiCorp, enfim. O Raft garante que uma operação só é aceita quando a maioria dos nós, ou seja, o quórum, a confirma. Não é necessário consenso total ou que todos os nós confirmem aquela operação, tornando muito mais eficiente a determinação do estado do sistema. Também por debaixo dos panos, a Quorum Kiwi utiliza o formato WAL para poder lidar com escrita, como é usado em bancos de dados tradicionais. Isso significa que toda operação é gravada primeiro em modo append only, garantindo I/O rápido e eficiente. Porque assim, em caso de falhas, os dados já estão no log. Posteriormente, eles são gravados nos arquivos de segmentação que armazenam as mensagens, ou seja, uma vez gravado no log, se acontecer uma falha no RabbitMQ, o RabbitMQ pode se recuperar e terminar de fazer a gravação nos arquivos de segmento. Também, quando se usa o modo Publisher Confirms, o RabbitMQ só confirma a publicação de uma mensagem após o quórum persistir a mensagem em disco com o fsync, assegurando sua durabilidade. O fsync é a operação que o sistema operacional faz para poder gravar os bytes no disco. Isso é totalmente diferente das filas clássicas espelhadas, porque nós não temos essa garantia que a mensagem foi escrita exatamente no disco. Mesmo exigindo confirmação do quórum, a Quorum Kiwi geralmente tem maior throughput que as filas espelhadas. Isso acontece pela eficiência do I/O com WAL e eliminação dos gargalos de sincronização das filas clássicas. Portanto, se você precisa de um ambiente confiável e robusto, a Quorum Kiwi é a melhor escolha. Já se perder mensagens não é um problema, como filas temporárias, exclusivas ou totalmente em memória, as filas clássicas ainda são uma boa opção. Mesmo com a evolução da Classic Kiwi para Quorum, cenários com milhões de mensagens e alta carga simultânea de produção e consumo ainda desafiam o desempenho da Quorum Kiwi. Por isso, o RabbitMQ era desconsiderado nesses cenários que era necessitado uma performance muito maior. Então, a equipe decidiu introduzir um novo tipo de fila inspirado no Apache Kafka, as streams, lançada na versão 3.9 em 2021. Dentre as principais características das filas streams, podemos citar o armazenamento em um log imutável,
as mensagens são gravadas diretamente nos arquivos de segmento em modo append, elas não são apagadas após o consumo, o que simplifica o I/O, diferente do que acontece nas filas clássicas e quórum, que a todo momento que uma mensagem é consumida, precisa ser apagado da fila, dificultando mais o manuseio com o disco. Também temos leitura concorrente sem duplicação. Diferente das filas clássicas e quórum, onde múltiplos grupos de consumidores precisam de filas separadas e toda aquela configuração das exchanges para que as mensagens sejam duplicadas através dessas filas, nos streams todos leem da mesma fila. Não tem configuração de roteamento, então isso facilita a configuração do RabbitMQ, além de permitir reprocessamentos e replay de eventos do sistema, auditoria e uma retenção das mensagens por muito mais tempo. O modelo de consumo é totalmente diferente. No modelo tradicional, é o RabbitMQ que empurra as mensagens para os consumidores. Esse modelo é chamado de modelo pushing. O RabbitMQ controla o ritmo de consumo dos consumidores através do prefetch. Mas com streams é o contrário, é o consumidor que determina como ele vai consumir, qual é o ritmo que ele deseja. Isso elimina aquelas necessidades de acknowledgement, reindexação e permite maior controle por parte do consumidor, acelerando ainda mais o consumo de mensagens. E também temos o posicionamento de leitura por offset. Os consumidores devem apenas salvar periodicamente qual é o índice na fila que eles estão lendo, para retomar após falhas. No final das contas, essa arquitetura permite que o RabbitMQ atinja o throughput de 1 milhão de mensagens por segundo, número muito superior às filas quórum, que já são muito rápidas. Mas fazendo a comparação, as filas quórum normalmente entregam um throughput de 40 até 40 mil mensagens por segundo. Então, é uma diferença muito grande. Quando falamos de throughput de mensagens, é o tempo que a mensagem gasta depois dela ser publicada até o momento que ela chega no consumidor. Não contamos o tempo de consumo, porque o consumo é de cada consumidor. Os streams no RabbitMQ aproveitam muito da arquitetura da fila quórum. Elas vão utilizar o algoritmo de Rabbit, então nós podemos replicar esse stream através de nós. Uma operação só é garantida uma vez que o quórum, a maioria, a confirma. Mas tem uma diferença, um ponto muito importante. Os streams sacrificam o F5 imediato para poder ganhar desempenho. Quando novas mensagens são publicadas, elas não são gravadas diretamente ali logo no disco. Elas são inicialmente mantidas num buffer de memória para depois o sistema operacional fazer o F-Sync no disco, algo que com as filas quórum, o RabbitMQ faz questão de fazer o F-Sync no disco. Em caso de falha abrupta, como nós temos esse buffer em memória, pode ser perdido em caso de um reinício do RabbitMQ. Apesar de raro, isso representa uma pequena janela de perca de dados. Nós temos que imaginar que o F5 tem custo. Você fazer ele diretamente, mesmo com discos mais rápidos como SSDs, vai representar uma pequena latência. Então a ideia dos streams, apesar deles serem confiáveis, é entregar esse throughput muito grande, porque isso é uma necessidade, então nem tudo é perfeito. A questão é quando usar os streams. Quando se tem a necessidade de reter mensagens por mais tempo para reprocessamento, replay ou auditoria, os streams acabam facilitando, porque as mensagens não somem logo quando elas são consumidas, elas continuam lá. Você apenas determina um tempo de retenção, que pode ser 7 dias, 15 dias, 1 mês, 6 meses. Isso é muito legal, você pode fazer reprocessamentos de estados do sistema ao longo do tempo. Também quando o roteamento com as filas quórum e clássicas se torna muito complexo. Apesar de termos exchanges que permitem rotear uma mensagem, duplicá-la para milhares de filas, num cenário muito extremo, isso pode afetar o throughput. Então, os streams simplificam tudo isso, porque não há roteamento, todo mundo consome do mesmo stream. Também quando a altíssima taxa de mensagens
e o escoamento, ou seja, o consumo não consegue manter as filas ou levá-las para um estado vazio. A ideia do quórum e da clássica é você esvaziar as filas. Agora, se eu tenho milhões e milhões de mensagens que vão sendo publicadas e eu não consigo esvaziá-las mais rapidamente, então eu vou perder throughput com quórum, se eu estiver utilizando, e com stream será muito melhor. Portanto, fazendo uma pequena conclusão com a fila quórum, que são os dois novos estilos, quórum e streams, as filas quórum têm durabilidade mais forte por realizarem o F-Sync antes de confirmar a publicação, que você tem certeza de fato que aquela mensagem foi gravada no disco. Mesmo sendo mais lento, são mais seguras em infraestruturas mais instáveis, ou com aplicações produtoras das mensagens que não podem lidar com as perdas ou retentativas de republicação, porque às vezes você pode ter esse cenário. Então, é muito importante saber esses fundamentos para fazer uma escolha, porque ela pode afetar totalmente a confiabilidade do seu sistema. A questão de escolha entre streams e quórum passa justamente pela questão do throughput e da arquitetura das suas filas. Se você tem uma arquitetura muito complexa e ela está afetando o seu throughput, streams é melhor. Mas às vezes o quórum pode ser adequado numa situação que você quer mais confiabilidade na publicação de mensagens, aceitando perder essa velocidade. Não tem uma escolha perfeita. Sempre quando você escolher um tipo de fila, você vai ter que organizar a sua infraestrutura para que ela fique adequada, para que ela funcione muito bem com o tipo da fila escolhida. Muito bem. Hoje, o RabbitMQ é uma ferramenta coringa, na verdade já era há muito tempo. Atende desde cenários mais simples até os mais complexos. Mas justamente por essa flexibilidade, a escolha do tipo de fila, sua configuração, tratamento de erros e gestão adequada não são decisões lineares. É essencial entender os fundamentos com profundidade para tomar decisões técnicas seguras. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, dá uma olhada no curso Full Cycle. O link está aqui na descrição. Nele, além de dominar o RabbitMQ com profundidade, você vai aprender arquitetura de software, DevOps, bancos de dados, inteligência artificial e muito mais. É um passo concreto para se tornar um profissional extremamente qualificado e valorizado no mercado. Agora, me conta, já conhecia os principais tipos de fila do RabbitMQ? Se sim, qual deles você usa hoje? E se você já enfrentou perda de mensagens em produção? Deixe aqui nos comentários, quero muito saber sobre os desafios que vocês têm enfrentado. Grande abraço e até a próxima.